Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião e eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. O texto está lá no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 até o 15. Eu não vou ler todo ele, porque nós não temos tempo, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor deu uma mensagem a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, apronte-te e vá à grande cidade Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela, pois eu vi como este povo é um povo perverso. A Bíblia diz que Jonas se aprontou, mas ele não foi na direção de Nínive. Ao contrário, Jonas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. A Bíblia diz que, eu gosto dessa versão, da nova versão transformadora, que diz que Jonas, ele foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Sabe, queridos, quantas pessoas Deus tem impedido, Deus tem falado, Deus tem dado o caminho e elas estão resistindo dentro delas. Elas estão fugindo da presença do Senhor. Elas estão fugindo daquilo que Deus propôs ao coração delas, vivendo a sua própria vida. Jonas decidiu por conta pagar a passagem. Ele desceu até uma cidade chamada Jope e ele foi até o porto dessa cidade e ele paga a passagem porque havia um navio que estava indo para Tarsis. Jonas, ele fez questão de fugir do Senhor. Enquanto ele está no navio, a Bíblia diz que Deus, olha bem, Deus, ele promove uma grande tempestade. Deus, ele promove um vento tão furioso que a tempestade batia contra aquela embarcação que estava a ponto de afundar. Os marinheiros desesperados, então eles começam a jogar as suas cargas com medo que aquele barco afundasse, para que o barco ficasse mais leve. E a Bíblia diz que Jonas, diante de todo esse quadro, sabe onde ele está? Lá no porão do navio, dormindo de um sono profundo. Quantas pessoas ainda não se despertaram para aquilo que Deus está falando nesses dias, para aquilo que Deus está fazendo nesses dias, para aquilo que Deus está anunciando através da boca dos profetas nesses dias. Deus está buscando um homem e uma mulher que está disposto não a fugir, mas a obedecer aquilo que Ele propôs ao coração. O que Deus tem pedido a você e o que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado a você, meu irmão, minha irmã. Você tem negligenciado? A sua vida é uma vida de fuga? Ou a sua vida é uma vida de obediência? E sabe qual foi o motivo da fuga de Jonas? A sua alma doente, a sua alma ferida, a sua alma machucada, o seu coração ainda está virado. Porque Nínive, os bárbaros de Nínive, foi um povo que saqueou toda a cidade onde Jonas morava. Ele matou muitas pessoas, eles mataram, eles roubaram. Então no coração de Jonas havia uma indignação. Para Jonas, pregar em Nínive não era justo. Fazer isso por essa nação não era justo. E muitas vezes nós achamos que não é justo aquilo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer: você não vive por aquilo que as pessoas te fazem ou deixam de fazer, por aquilo que elas honram ou elas não honram. Você vive por um princípio. Você vive em obediência. E a obediência é, irmãos, você fazer aquilo que você não quer, mas com excelência. A obediência é você fazer aquilo que você não está disposto a fazer, mas você decide fazer em obediência a Deus. E você faz com excelência. Então, meu irmão, minha irmã, chegou o tempo de Deus nos curar, Deus libertar a nossa alma dessas feridas,
e Deus nos levar para o centro do teu propósito. A tempestade estava ali e Jonas reconhece que a culpa é dele. Então ele pede para que jogue ele no mar, e quando jogarem, o mar vai se aquietar. No primeiro instante, aqueles homens resistem a isso. Mas depois, lá no versículo 15 do capítulo 1, a Bíblia diz que depois que os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar, no mesmo instante, presta atenção nisso, a Bíblia diz que foi no mesmo instante. Não foi no outro dia, não foi no próximo mês, foi no mesmo instante a tempestade se aquietou. Talvez hoje você tenha um Jonas na sua embarcação e talvez você precise lançar fora. Talvez o seu Jonas seja o medo. Talvez o seu Jonas seja a sua insegurança. Talvez o seu Jonas seja o seu olhar para as coisas materiais que tem impedido você de viver o que Deus tem. Talvez o seu Jonas seja uma pessoa que seja necessário ela sair para que Deus possa aquietar toda tormenta que você possa estar vivendo. Deus está nos chamando para este lugar de compreensão e entendimento. Hoje eu trouxe o recado da parte de Deus para a sua vida. E a minha oração é que o Senhor te leve a este lugar de libertação para viver o sobrenatural dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e ele te dê a paz.